Boa noite, meus queridos irmãos. Estão muito desanimados, né, Fábio? Só porque a Marli ganhou a rifa do salgadinho, tá todo mundo bravo hoje. Foi por isso que aconteceu. Vamos animar, gente. Então, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Boa noite. Felizes, né? Mais um dia que estamos aqui reunidos. É uma alegria imensa, né? Podermos estar aqui. Tivemos um dia abençoado, né? Podemos andar, falar, trabalhar, tudo de bom, ouvir. Então já é uma alegria imensa para nós. Então que a paz de Jesus esteja com todos nós, abençoando este lar que nos acolhe, né? A espiritualidade que está aqui, nós saudamos de todo o nosso coração. Então boa noite também ao pessoal do Facebook que está aí nos acompanhando, que vocês também possam aproveitar muito a nossa palestra de hoje. Vou pedir para vocês desligarem os celulares, por favor, tá? Vou deixar lá só vibrando para não atrapalhar o palestrante, tá bom? E assim, dizer para vocês que o celular, ele interfere também nas ondas, né? Nas vibrações. Então, quanto mais a gente evitar o celular na casa espírita, melhor. A gente usa também, mas só o necessário, né? Não mais do que isso. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido Fábio. Ele faz parte do grupo Prece Cantada. Acho que alguns aqui já conhecem esse grupo. A Tânia, que sempre está aqui com a gente. E ele veio, aceitou o nosso convite hoje pela primeira vez para estar aqui fazendo uma palestra. Muito obrigada, viu, Fábio? Então, nós vamos ouvir o que ele trouxe para nós. Com certeza, sempre é um assunto muito interessante que nós devemos levar em consideração, ouvir mesmo, de verdade. Então, vamos esquecer os problemas de casa, a conta que eu vou pagar amanhã, sabe? Ah, eu não jantei ainda, estou com fome. Esqueçam, gente. Agora é hora da gente aproveitar o momento, né? Para nos instruir, saber que nós não estamos aqui sozinhos. Tem muitos irmãos desencarnados aqui também que vieram ouvir a palestra. Então, que juntos nós possamos aprender um pouco mais. Toda segunda-feira nós temos essa oportunidade. Cada palestrante que vem aqui é rico de conhecimento. Ele se esforça para estar aqui, né? Trazer para nós os assuntos. Então, vamos valorizar isso, esquecer de tudo que possa nos atrapalhar e sermos gratos a Deus por essa oportunidade. Poderíamos estar em casa, sei lá, assistindo novela? Deus me livre, né? Não, estamos aqui para que nossos espíritos possam adquirir mais e mais conhecimento, certo? E vamos lembrar que na semana que vem, dia 29, segunda-feira, é a nossa grande festa de aniversário desta casa. Então, todos estão convidados. E lembrar que não teremos, então, entrevistas, né? E nem atendimento médico, nada disso. Que os tarefeiros também têm direito a participar da festa, né? Então, para quem tiver interesse, alguém que queira vir para esse fim, que venha então na quarta ou na quinta-feira, para serem atendidos, tá? Com entrevistas, com a espiritualidade e tudo mais, tá certo? Na quarta-feira, muitos de vocês podem vir, serem atendidos, receber um passe, e na quinta-feira também. Mesmo que seja dia de tratamento, mas podem vir, assistir o Evangelho e receber um passe, tá certo? Então, quem vier na segunda-feira, espero que todos venham. As mulheres vão trazer um prato de doce ou salgado e os homens a bebida. No caso, suquinho, né? Refrigerante. Tá bom, gente? Essa é a bebida que nós devemos tomar. E muito obrigada desde já para aqueles que já estão se programando para vir, tá? Eu espero que vocês gostem. Nós vamos ter aqui o grupo Reencontro, né? O José Rubens, que todos já conhecem, e com a graça de Deus estaremos aqui. Viu, Fábio? Vocês também são convidados, com certeza. Não sei se vocês podem, né? Mas se puderem, vai ser um prazer, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece agora.
olhos fechados, porque facilita a nossa concentração. E quem sabe, muitos de nós vamos sentir o abraço que estamos recebendo dos nossos queridos mentores, de toda a espiritualidade que se faz presente aqui. Vamos agradecer imensamente aos Exus, os queridos guardiões, pretos velhos, caboclos, os índios e os hindus e outros irmãos, todos que estão aqui reunidos dia a dia para nos auxiliar. Agradecemos o amparo e a proteção deles. Nós vamos com essa proteção para os nossos lares. Obrigada, queridos amigos. Gratidão a Deus por tudo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre Divino. Que Ele ilumine nossas mentes, nos fortaleça nos entraves do dia a dia. Que possamos sermos firmes e fortes na nossa fé e na nossa confiança em Deus, nosso Pai. Agradecer também a bondade e o amor de Maria Santíssima, o seu doce amor de mãe. Todos juntos aqui reunidos, vamos agradecer e pedir pelos nossos irmãos mais necessitados, que são muitos. Então vamos colocar em nossa prece toda essa humanidade, porque somos todos necessitados das bênçãos e da misericórdia de Deus. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Fábio? Então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos envolver. Ele que disse, né? Onde houvesse 2 ou mais pessoas, Ele estaria. Então, certamente, sintamos abraçados pelo Mestre nessa noite tão um pouquinho mais fria, mas com calor dos nossos corações, a nos aquecer, a nos envolver. Eu quero agradecer a Beth, o João, que sempre nos recebe com muito carinho, né? Só fazendo uma correção, meu nome é Fabiano Guedes, Fábio, Fabrício, Fernando, tem vários nomes aí. Talvez as outras reencarnações, né? Mas o nome dessa reencarnação é Fabiano. E é um prazer estar com vocês hoje. E eu costumo começar... Eu não gosto de falar palestra porque tem um peso muito grande, né? Mas esse bate-papo, essa reflexão acerca do Evangelho do Cristo. E o tema de hoje que nós vamos refletir um pouquinho mais está no Palavras de Vida Eterna, aquela série de livros de Chico, através de Chico, trazida por Emmanuel. São 5 livros, que é a série Fonte Viva. E um desses, Palavras de Vida Eterna. Alguém já teve a oportunidade de ler alguns livros, ou pegar nas mãos e fazer uma leitura, ou mesmo o Evangelho no Lar? Então é interessante a estrutura com que Emmanuel traz. Existem relatos de que Emmanuel está no 6º nível de entendimento do Evangelho do Cristo. Imagine a profundidade com que ele tem se debatido com as questões do Evangelho, né? E nós provavelmente devamos estar do 1º para o 2º ainda. Então, tamanha profundidade do Evangelho. Mas o Evangelho ele veio para ser sentido, né? Nós aprendemos sentindo, por isso ele é necessário que ele esteja no nosso caminhar, no nosso viver. Então ele é estruturado da seguinte maneira. Emmanuel pega um trecho, um versículo, às vezes uma frase
do Evangelho e discorre a respeito daquele trecho. Um pequeno trecho e ele discorre. Né? Então, qual que é o caminho que nós fazemos? Primeiro, antes de começar a leitura, nós precisamos pegar aquele capítulo do Evangelho e fazer uma leitura completa, para entender o contexto. Porque às vezes só o trecho de um versículo, ele traz um sentido, mas o contexto nos auxilia muito mais no entendimento. Então ele pega um trecho, então qual que é o caminho nosso quando fazemos a leitura, sobretudo dessa série? Que nós ampliemos o entendimento buscando na Escritura, na Bíblia, né, aquele capítulo de forma completa, na sua completude. E esse capítulo ele vem trazer, né, combatendo a sombra, um trecho de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, que não conviveu com os apóstolos, não conviveu com Cristo, mas levou adiante a ideia do Cristo e foi o precursor da igreja primitiva. O cristianismo primitivo. E eu posso falar de coração aberto. Seria muito bom que nós voltássemos para o cristianismo primitivo. Porque é o cristianismo mais sentido, mais vivido. Fazia muito mais sentido para a nossa cognição, para o nosso entendimento, o evangelho dessa forma. Mas ele veio trazer nas suas viagens, quem leu lá há 2000 anos vai ver também, aliás, Paulo e Estevão vai ver toda essa andança, todas essas viagens de Paulo, desde a sua conversão, até o momento que ele vai propagar o evangelho do Cristo, formando pequenos núcleos, que ia desde a Ásia, né, Jerusalém, Ásia Menor e o começo da Europa até Roma. A ideia de Paulo era que ele fosse até a Espanha, mas não foi possível, porque em Roma ele foi aprisionado. E aí ele vai trazendo, vai formando aqueles grupos e vez ou outra alguém chega para ele assim: mestre, nós estamos tendo dissidências. Imagine um grupo que você forma e você deixa. O que acontece? Esse grupo às vezes cria uma dissidência, ele se desvia um pouco, ele muda, né? Quem é dirigente de casa sabe, eu também já fui dirigente, então é difícil conduzir um grupo e isso estando todos os dias. Imagine quando você forma um grupo e você sai. Então é preciso fazer a correção dessa rota. E Paulo fez isso através das cartas, as cartas paulinas. Então, a primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Romanos, carta a Timóteo, todas essas cartas foram correções de rota para esses grupos. Então ele estava em viagem, às vezes, de volta para a Ásia ou de volta para Jerusalém, mas mandava carta para Roma, para que aquele grupo se ajustasse. Então ele tinha os enviados que iam levar essas cartas. Então esse foi o trabalho de divulgação do Evangelho feito por Paulo. E o início do cristianismo tal qual conhecemos hoje. Então, o trecho que nós vamos estudar hoje está na primeira carta aos Romanos. Entender um pouquinho mais? No capítulo 13 dessa carta aos Romanos, ele fala a questão do dever cívico, né? Quando a gente lê a passagem do Evangelho em que Jesus dizia: dai a César o que é de César, está dizendo, não queremos criar diferenças, mudar a lei. Vamos pagar o imposto que é colocado nas nossas sociedades. Não cabe a nós julgarmos as corrupções que há, se é justo, se não é justo. Se é aquilo pré-estabelecido na sociedade, que o façamos. E Paulo reitera essa informação no capítulo 13 dessa carta. Renovação do entendimento. Era um povo ainda muito afeito ao velho, à lei mosaica, ainda muito rígida, uma lei que precisava ser modificada. Então a renovação do entendimento, de fato. Então ele vem trazer essa mudança do pensar e do sentir. Não pensar em si além do necessário, além do que convém. Não se sobrepujar, não se achar mais importante. Pensar em si somente o necessário.
Cada um desses temas, gente, vai dar outra conversa. A gente só vai passar para ver um resumo do que é tratado nessa carta. Pense em si com moderação, um complemento do item anterior. Somos o corpo de Cristo, né? E individualmente nós somos membros um dos outros. Questão da fraternidade, da caridade. Usar os talentos com alegria. Isso aqui é um ponto até muito importante, porque quem já foi maltratado num atendimento num comércio, no banco, num balcão de hospital, num posto de saúde? Quantas vezes? E quantas vezes a gente também não maltratou, exercendo a nossa função daquela que nós temos total talento, total domínio? Por quê? Então isso é uma dádiva, é um talento. Então ele diz, usar os talentos com alegria, com gratidão. Se a felicidade não é mesmo desse mundo, e não é mesmo, porque o conceito de felicidade vai muito além do que nós conhecemos, a gratidão é algo mais próximo que temos, ou o sentimento de gratidão, de gratitude, é a sensação, é o estado mais próximo que temos de felicidade. Só uma parte aqui. Esses dias eu estava andando e existe um exercício das 40 gratidões. O exercício é o seguinte: comece a agradecer por pequenas coisas. 40 gratidões. Vocês vão perceber que lá na 20ª já começa a faltar coisas para agradecer. Mas começa a faltar coisas para agradecer. Isso. Faltam coisas para agradecer, ou nós não percebemos as benesses ao qual nós somos presenteados. E aí eu vi um rapaz que ele não tinha os 2 membros. E aí veio uma ideia meio absurda na minha cabeça. Eu falei, imagina se ele tem uma coceirinha assim no nariz. Sabe aquela coceira que incomoda e você... Nem isso sequer. Então até essa coceirinha no nariz que você pode chegar e coçar e aliviar, nós temos que agradecer. Nessas manhãs frias que a gente sai para o trabalho, aquele sol morninho a nos aquecer, a nos motivar, agradeça. A gratidão, já foi provado cientificamente, o cérebro trabalha com estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Quando somos gratos, nós estamos dando estímulos. E o nosso cérebro devolve com os hormônios da felicidade, a oxitocina, né? E outros tantos. Então vamos ter esses lampejos de felicidade, haja visto que a felicidade de fato não existe aqui. Mas procuremos ser os mais felizes possível. Esse é o nosso dever. Então, dando sequência aí, a frase que está nesse capítulo de Palavras de Vida até nessa daqui. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Primeira carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Olha só que pegadinha tem aqui. Mudai o mundo. Ele está pedindo para que nós mudemos o mundo? Sim ou não? Vamos lá. Sim? Não. Ele está pedindo que mudemos a nós mesmos. Né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-o, se fosse o mundo. Transformai-vos. Ele pede que nós nos transformemos, nós mudemos. E aí vem aquele trecho lá da musiquinha do Índios do Legião Urbana, né? Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E aí fazendo uma correlação com a transformação do mundo.
Porque quando transformamos a nós mesmos, nós transformamos o mundo. Então a frase do nosso amigo Renato Russo, ele vem trazer justamente. Por que nós nos escarnecemos, nos assustamos, sofremos com o mundo que vemos? Porque ele nos reflete. Ou não? Coisas que hoje são verdadeiras escândalos há 10 anos, há 5, há 20, era extremamente normal, era comum. E o que está acontecendo agora? Nós estamos melhorando, nós estamos refletindo, e o mundo reflete algo que já não nos cabe. É um sinal dos tempos. Estamos às vésperas da transição planetária, e ela já acontece. A pandemia foi esse impulso que estamos ainda muito perdidinhos, refletimos a respeito ainda, mas ela trouxe a golpes de enxada uma mudança muito latente na nossa forma de sentir e de pensar. Mas ainda estamos muito confusos, é muita informação para as nossas mentes, para o nosso coração. E aí a gente vai falar sobre a sombra, né? Que ele cita no título do capítulo, né? Se o mundo nos reflete, o mundo é um mundo estranho, é um mundo injusto, é um mundo ruim, numa primeira análise aí. O que é a sombra? O que é a sombra que a gente tanto teme e que na literatura espírita muitas vezes é trazido como algo negativo, algo ruim, algo que nos maltrata, algo que escondemos, algo que tememos? O que é de fato essa sombra? Então hoje o convite é justamente esse. Vamos adentrar um pouco nessa sombra. E essa sombra está onde? Em nós mesmos. Um exemplo lá. Entrevista de emprego. E aí tem aquela pergunta clássica lá. Me dá uma qualidade. Aí a resposta clássica também. Sou pontual, sou honesto. Não é obrigação, isso é uma qualidade. Porque, de um modo geral, nós realmente não somos honestos, não somos pontuais. Então isso é uma resposta pronta. E aí a gente fala outras coisas também, né? As qualidades, elas fluem de forma até bem natural. Aí quando eu pergunto assim, um defeito, tem uma palavrinha também clássica que a gente responde. Bingo, perfeccionista. Perfeccionista. Só isso? E se fosse só isso também seria bem uma sociedade bem diferente, né? Nós somos perfeccionistas. A minha esposa, por exemplo, para detonar essa verdade, é só abrir o guarda-roupa dela. Cai as coisas. Perfeccionismo. Mas a verdade é que nós não conseguimos elencar os nossos defeitos, porque nós evitamos as nossas sombras. A partir do momento que a gente, com o peito aberto e numa demonstração pura de humildade, aceitamos que somos invejosos. Não sei se dá para falar isso numa entrevista de emprego, tá? Mas, a bem da verdade, que na condição de espíritos em evolução hoje, nós somos invejosos, vaidosos, corruptos, maledicentes, egoístas, que mais? Olha, para quem não falava os defeitos, né? Eles estão fluindo. Quem mais tem mais defeito aí? Pode falar, é o momento de extravasar. E na consulta de emprego, eu costumo atrasar, não sou perseverante. É uma coisa que pega, né? Raiva, intolerância, impaciência.
E aí vai, né, gente? Aí vai. Isso é um exercício de humildade. Então vamos lá. Hermance Dufaux. Conhecem Hermance Dufaux? Já ouviu falar? Para quem não conhece Hermance Dufaux, trabalhou com Kardec, era uma das médiuns de Kardec, está vários trechos dela no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita também, foi um trabalhador assim, pontual no trabalho de codificação, e ela traz alguns registros falando sobre sentimento. E tem um livro dela que é Escutando o Sentimento, que ela fala justamente sobre essa sombra que nós temos, que nada mais são que nossos sentimentos. O que é um sentimento? Nós começamos lá com os nossos instintos. Podemos dizer que hoje somos seres que temos instintos perfeitos. Quando passamos do reino animal para o reino hominal, pré-humano e hominal, nós estamos numa relativa perfeição do instinto. Tanto é fato que nós executamos o nosso instinto de forma automática. A ideia é que nossa moral, nossas virtudes, ocorram também de forma automática, mas ainda não é. Hoje estamos exercitando a caridade, exercitando essas virtudes ainda, né? Mas nesse momento temos sentimentos recém-saídos do instinto. Então por que temos raiva? Porque isso foi vital no período do reino animal. Senão nós estaríamos mortos. Porque isso foi fator de sobrevivência para esse reino. Então nós temos hoje sentimentos ainda em desalinho. Mas para entender esse sentimento, e o sentimento quando ele é promovido, ele se transforma em virtude. E quando ele se transforma em virtude, ele é agregado ao patrimônio do espírito. É por isso que o espírito precisa da reencarnação. Porque ele sozinho ele não consegue, então ele precisa do perispírito e do corpo físico para exaltar, para ascender na escala de evolução. Essas experiências que nós vivemos, elas vão fazer com que esses sentimentos sejam promovidos. Então não tenhamos vergonha desses sentimentos todos que ainda procuramos evitar, escondemos no quartinho escuro das nossas inconsciências. É necessário que eles venham mesmo à tona. Então ela diz o seguinte: não se agrida, não se envergonhe, não se constrinja quando sentir o que não gostaria. Ame-se ainda mais nesses momentos. Cala fundo, né? Cala bastante fundo. Na maioria das vezes a gente se pune, sente o remorso, e isso vai nos pungindo anos a fio, e vai criando aquela mágoa, aquela dificuldade, aquela dor, aquela angústia. Fora as questões de psicossoma, as doenças que vamos incorporando através desses sentimentos não bem definidos ou não bem tratados. Então vamos lá, primeira pessoa que vem nos trazer, então vamos pegar três vultos aí que falaram sobre a sombra. Hermance Dufaux. Então ela fala que a sombra amigável. Sombra amigável o que é? Existe lá um sentimento que ele vem trazer potencialidades. Só que ele é incompreendido. A gente não entende muitas coisas que afloram no nosso peito. Mas muitas vezes ela vem trazer um problema, um gatilho. Não falam tanto de gatilho? Essa sombra vem trazer qual é esse gatilho. Por que ele dispara? E como evitá-lo? Já que num primeiro momento a gente não consegue, mas entender esse sentimento. Escutar o que ele tem a nos dizer. Então, se nós temos uma reação não muito feliz a uma ação, a uma relação que temos com um parente, com um ente, com alguém no nosso trabalho, com alguém que atendemos no nosso trabalho, vamos escutar o que é esse sentimento. Por quê que eu tive essa reação? Falta reflexão. Sentimentos não promovidos, é o que eu falei agora. Esse sentimento ele ainda
está engatinhando na escala de evolução. É necessário que nós... Agora, para que ele cresça, ele precisa aparecer. Se toda vez que eu tenho essa sensação, eu me em si mesmo, né? Ele não vai. Medo de sentir. Nós temos medo de sentir. Temos medo de falar, temos vergonha. Não. É necessário que esse sentimento venha à tona. Então a irmã Stufone fala assim, justamente o contrário. Deixe que o sentimento venha. Procure ajuda, terapias. Venha na casa espírita, procure o atendimento fraterno. As pessoas estão ali para ajudar. Entenda se são questões de saúde do corpo físico ou se são questões espirituais. Entenda por que dispara essas sensações, essas reações. Por que eu me incomodo tanto quando falam sobre determinado assunto? Isso tem uma origem. Olha lá. Raul Seixas, numa das suas canções, diz o seguinte: carpinteiro do universo inteiro eu sou. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. No final, carpinteiro de mim. Então, na verdade, gente, nessa passagem, nós estamos tentando nos ajudar a nós mesmos, na maioria das vezes. A caridade, ela ocorre ainda de forma muito incipiente. Nosso estágio hoje é mais de tentar nos entendermos. E entendendo assim, nós mudamos o mundo e mudamos o mundo do outro. Mas num primeiro momento, nós estamos tentando entender as nossas mazelas ainda. Agora, se estamos de fato tentando entender, isso é um passo. E quando nós estamos escondendo, enterrando, né? E aí vamos atrasando esse caminhar. Carl Jung, né? Um dos pais aí da psicologia, né? Depois de Freud, ele fala sobre individuação. Individuação. Individuação é a autorrealização. Mas como a gente vai se autorrealizar? Nós falamos assim, autorrealização pessoal, autorrealização profissional, autorrealização nas relações. Não. A individuação tem muito a ver com o sentimento. E muitas vezes, essa individuação, essa autorrealização não passa por questões de sucesso no trabalho, sucesso na família. Eu sou benquisto pelos meus filhos, sou benquisto pela minha esposa. Mas você é benquisto por você mesmo? Você está realmente satisfeito com o tipo de ser humano que nós somos? Às vezes ouvimos lá, nossa, mas fulano se suicidou. Por quê? Ele era tão feliz, parecia tão alegre, tinha de tudo. Será que não tinha algo que o incomodava? E por esconder mesmo essa mazela, ele não suportou a carga e acabou tirando a própria vida? Muitas vezes é. Outro ponto também. O universo do outro não é o nosso universo. Quantas vezes pautamos o nosso viver pelo que os outros pensam? Pelo que os outros vão achar? Pelos que os outros vão falar? Quantas vezes deixamos de fazer o que queremos, deixamos de usar a roupa que gostaríamos, com medo do que o outro vai pensar? E aí deixamos essa vontade, essa pequena felicidade, vamos dizer assim, nós deixamos que ela não venha à tona por medo do outro. Ou, ao contrário, influenciamos a vida do outro achando que aquilo que queremos para ela é o melhor. Será?
Eu costumo dizer assim que proteína da vaca é bom para quê? Para quê? Para vaca. Proteína da vaca é bom para vaca. Ela não é bom para nós. No momento que ingerimos a proteína da vaca, o que ocorre no metabolismo? Ele quebra as moléculas da proteína e adapta para uma realidade humana, para a minha necessidade. Não é nem humana, para a minha necessidade individual. Muito daquilo é descartado. Então o universo do outro é o universo do outro. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Infortúnios ocultos. Madre Teresa, nas ruas de Calcutá, andava nos rincões e as pessoas falavam assim: Mário, pelo amor de Deus, não entra nesse beco, não vá por ali, é extremamente perigoso. E ela dizia: mas se eu não for atrás de onde de fato está o sofrimento alheio, como é você realmente um instrumento do Pai? Nós temos que buscar, de fato, a necessidade do outro, sem amarras, sem preconceitos, entender o universo do outro. Quando entendemos o universo do outro, aí nós conseguimos exercer de fato a caridade. Enquanto isso, fazemos aquilo que achamos que para o outro é o melhor, e muitas vezes não é. Relação com o inconsciente. Então vamos lá. O Jung diz o seguinte: não conhecemos o inconsciente. O que é o inconsciente? É o lugar na nossa mente, no nosso íntimo, onde estão os automatismos. Né? Automatismo é aquilo que fazemos, aquilo que o espírito já desenvolveu de forma que vem dos aprendizados, das bagagens que nós trazemos de várias vivências, inclusive de outros reinos, e ali estão os automatismos. Então nós temos que entender também que muitos desses automatismos já não são mais necessários e muitos deles já precisam ser modificados ou agregados a novos sentimentos. Então, como que isso cria um conflito? Porque nós precisamos evoluir. E na evolução nós vamos colocar para dentro do inconsciente ensinamentos novos que vêm da onde? Da superconsciência. Alguém já ouviu falar do termo Cristo interno? Cristo interno é essa superconsciência, que é o lampejo divino que temos, o Deus que temos dentro de nós, mostrando aquela consciência de sempre o que é certo e errado. Nós podemos ignorá-la por alguns momentos, alguns dias, podemos ignorá-la, evitá-la, mas ela vai sempre apontar o caminho. Esse é o nosso Cristo interno. Então de lá vem coisas novas, através da vontade, a mente manipulando matéria mental, vai fazer o quê? Vai trazer pensamentos. Pensar no que pensar. É o momento em que nós utilizamos essa matéria mental para formar esses pensamentos, e esses pensamentos vão mudar o nosso comportamento. E aí nós vamos agregando nesse inconsciente coisas novas. E todo pensamento, ele está imbuído de sentimento. Olha a responsabilidade. Deve ser um mecanismo mesmo de transformação. Nossa querida Joana de Ângeles, lá, falando da sua psicologia também junguiana, a necessidade do escândalo. Falamos aqui agora o seguinte: é necessário que esses sentimentos venham à tona. Então, quando eu digo sim, sou invejoso, sim. Lamento, gente. Vocês esperavam que vinha um rapaz um pouquinho mais polido, melhorzinho. Lamento. Confesso aqui perante todos vocês que sou invejoso, sou egoísta, em alguns momentos sou maledicente. Mas qual que é, segundo Kardec, o que faz o verdadeiro espírita? Lembra lá? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Através do esforço de
diário de mudança, de melhora, né? O texto é mais ou menos isso aqui. Isso. Exatamente. Agora, se estamos estacionados, se não buscamos a casa, interessante, importantíssimo, gente. Evangelho no lar. Todos aqui, tranquilo. Não sintam vergonha, porque é assim, vou confessar também. Eu só peguei firme no Evangelho na pandemia. No lar. E como é maravilhoso. Em todos os sentidos. A proteção da nossa casa, o refazimento emocional, a melhora da vizinhança, o aprendizado, os questionamentos, a relação interpessoal em casa com seu ente querido. Outra coisa, não precisa dizer, tem problema com o esposo, tem problema com a esposa? Tem? Não precisa responder. Mas se tem, cala fundo isso aqui, ó. Leva ela para caminhar todo dia de manhã. Chega uma hora que não tem mais o que fazer ela em caminhar e se conversa. E você desabafa. E nisso, o que está acontecendo enquanto você caminha? Oxigenando o cérebro. Oxigenando o corpo. Relaxando. Isso vai trazer um ganho em nível de relação interpessoal absurdo. É muito mais barato, mais saudável que uma terapia de casal. Acredite. O selfie e a sombra. Então a Joana Adriana, a gente fala do selfie e a sombra. Gente, não dá para aprofundar porque esse é um assunto que são livros e tratados e artigos de psicologia. Mas o selfie, resumidamente, é a parte mais evoluída. Poderia dizer até, de certa forma, que é o próprio espírito. Né? É aquela parte de nós mais pura, mais límpida. Só que o selfie, ele tenta sufocar quem? O ego. O que é o ego? O ego são as necessidades do nosso corpo físico. Egoísmo, o que é? Necessidade ou sistema do corpo. Sistema do ego. Ismo é sistema. Ego é matéria física, é o corpo externo. Então, quando o egoísmo, na verdade, é o exagero dessa necessidade do corpo. Por isso que o Paulo diz o seguinte: pensar somente o necessário em nós mesmos. E nesse sentido ele diz do corpo, das necessidades do corpo. E ela diz também que a natureza da sombra ela é pessoal, é o que nós estamos falando aqui. Muitas vezes essa sombra é coletiva, provém de um todo, daquela sociedade. A sociedade impõe muitas vezes essa maneira sombria de ser. E a arquétipica? A arquétipica são os modelos que colocamos, nossas personas, né? Então o Fabiano que vem aqui na casa não é o mesmo lá da casa dele, de casa, com a esposa. Não é o mesmo do trabalho. Nós vamos criando, né? A Beth, aqui ela é uma, na casa dela ela é outra. Né? Mas isso são arquétipos, são modelos que criamos de convivência. É natural e é explicado. Então, essas sombras vêm de todos esses relacionamentos e essas facetas de nós mesmos. E é justamente o que Paulo diz no mesmo Romano, só que em 7, 19 e 20. Eu não faço, essa frase também é bem conhecida do Paulo, né? Não faço bem o que eu quero. Né? Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Nós temos uma ideia, né, uma vontade, uma proposta. Mas na realidade isso não ocorre. O que ocorre são o que há de mal em mim. Mas se eu faço aquilo que eu não quero, se eu estou fazendo algo que eu não quero, de fato não sou eu que faço. Mas o pecado que há em mim. É bem confuso, mas o que ele quer dizer é o seguinte: já existe uma parte de nós que quer melhorar, que é o espírito. O espírito clama por melhora, por modificação. Mas existem outras forças dentro de nós mesmos que ainda são afeitas ao mal. Quando Jung fala lá do universo do outro, né, existe
um ponto bem importante, bem interessante para a gente raciocinar. Então vamos lá. Aquilo que podemos atuar e mudar. O círculo das preocupações. O que é isso aí, Fabiana? Então vamos lá. O mal que está ao nosso alcance. Então veja lá. Esse conceito é do Stephen Covey. Ele é o autor que trouxe o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Alguém já ouviu falar desse livro? Quem faz administração obrigatoriamente acaba lendo, né? Mas assim, é um conceito bem interessante porque diz o seguinte: explode uma bomba na Croácia. O que nós podemos fazer aqui, de fato? Vibração. E já ajuda muito. A inflação vai subir para 50%. O que nós podemos fazer de fato? Mas de fato, que você possa uma atuação efetiva. Muitas vezes evitar ali comprar, por exemplo, quando o tomate está lá, tem preço absurdo, o que a gente pode fazer? Não, comer tomate. É o máximo. E aí forçar no efeito de oferta e procura a baixa desse alimento. É o que nós podemos fazer, né? Vira e mexe eu vivo mudando de coisas lá. Exatamente. É o máximo. Mas o que ocorre é que nós nos preocupamos muito além da conta. Por quê? O nosso ciclo de influência é curto, mas a nossa preocupação é larga. Não é isso? Por quê? Qual a necessidade? Isso vai nos afligindo. Aí as crises de ansiedade passam muito por essa preocupação que não é nossa. Não nos cabe. Entretanto, existe um ciclo de influência que é algo que podemos de fato fazer e às vezes não fazemos. Não atuamos. Eu reclamo da inflação, mas continuo pagando caro no tal do tomate. Então, saber distinguir o que podemos atuar, o que é nosso e o que não é. O que podemos fazer? O que não podemos? Ter claro isso na nossa mente. Isso demanda o quê? Meditação e reflexão. Entendimento. Porque muitas vezes nós sofremos e ficamos lá com o coração batendo ali, aquilo. Mas por quê? Nem sabe mais. Não é provavelmente seja essa preocupação exacerbada aqui que nós carregamos. E isso fica lá, sabe quando deixamos, sei lá, um monte de coisinha aberta em segundo plano, ele está tomando memória sua, do aparelho. Acontece a mesma coisa conosco. Quando deixamos em segundo plano preocupações que não é nossa. Fulano ele está com dificuldade, está sofrendo, e aí fico em casa, isso fica me amargurando. Mas o que de fato eu posso fazer? No mais que eu te escuta, o que eu posso te ajudar, de fato? Não, está tudo bem, vai passar, então eu vou fazer uma prece por você. Ótimo. É o que dá. E já é muito. Mas a preocupação exacerbada nos atrapalha demais e cria sensações, vão criando resíduos nível intelectual, nível emocional, bastante preocupantes. E vamos lá, segundo Emmanuel, para algumas receitas de melhora íntima. A melhor religião, qual é? A sua. É a sua religião. Não fazer proselitismo. O que é o proselitismo? É dizer que a sua religião é a melhor. Não é. Esses dias eu estava vendo da Umbanda, uma religião linda. Por quê? Porque não tem nem... Ela se aproxima mais do que é o cristianismo primitivo, que era vivido, que era sentido. Não tem um livro. É uma das poucas religiões que não tem um livro que norteie. Ela é toda calcada no amor e fraternidade.
E o resto que vier, se é bom, vem. Então você tem um sincretismo de várias religiões dentro da religião. E as pessoas exalam e procuram a revolução do sentimento. É bom, me faz bem, eu consigo fazer o bem para o próximo. É o que basta. Regido pelo Mestre Jesus e os orixás e as entidades como um todo. Lindo. Então assim, é a sua. Você está bem no culto que você frequenta? Na missa que você vai aos domingos? Ótimo. Ótimo. Então não entrar nesse tipo de discussão não leva a nada e não é a proposta do Cristo. Então a busca pela melhora passa por essas renúncias que vamos fazer. A sua opinião ela é importante para quem? Para você mesmo. Para você mesmo. E não é porque ela é importante para nós que você precisa impor. Ou mesmo você precisa compartilhar. Ah, eu preciso falar minha opinião. Não precisa. Se isso não vai agregar, se isso não vai trazer nenhum benefício, vamos renunciar. É muito melhor. Mas se for importante e trouxer um acréscimo, ok. E se a pessoa estiver disposta também, o respeito do universo do outro. Renúncia, Manuel Bandeira lá. A vida é vã como a sombra que passa. Então a sombra ela passa. Assim como tudo que é bom, também passa. Né? Chico falou. Sofre sereno de alma sobrancelha. Sem um grito sequer, tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que afasta tua doce e constante companhia. Aí lembra lá, o espírito agora de sofrer? Não. Nós temos uma relação com o sofrimento mais amena. Só isso. E vamos aí vencendo o combate. Quando entendemos que a sombra não é esse bicho-papão que pintam por aí, e que nós precisamos ter uma relação com esse ser que está no nosso inconsciente. E Jesus, ele nos ensina a compreender para ajudar. Nos pede para renovar, dê a outra face. Mas o da outra face não é para você tomar o outro talo. Mude a forma de pensar. Mostre um outro lado. Elevar o padrão vibratório das emoções e do pensamento. Vigilância. Nossa, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou maldizendo esse irmão? Livro dos Médiuns diz o seguinte: é muito fácil se esquivar de uma obsessão simples. Basta que nós nos liguemos em sintonia com a espiritualidade amiga ou com Jesus. Poucos segundos depois, você está liberto daquela pequena obsessão. Uma fechada no trânsito. Se eu ficar conectado com aquele nosso irmão, é o dia inteiro, é a semana inteira. E ele nem sabe. Ele nem sabe que te fechou. Mas você trouxe para o seu universo algo que não é seu. Se desvincule. São 3 segundos e o problema está resolvido. Porque muitas vezes fica meses, tá? E se bater o carro então, pior. Aí vai ficar tem prejuízo financeiro também. Humildade é quando temos a possibilidade de julgar, condenar e criticar e escolhemos acolher, elogiar e incentivar. Nós temos uma escolha, sempre. Lembra lá do 90-10? Nós temos a escolha. Então, humildade é isso. Quando você tem o direito, de fato, olha, ele me maltratou, ele me magoou, então eu tenho todo o direito. Talvez como desabafo. Mas eu tenho a escolha de elogiar, de incentivar, procurar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Chico Xavier, não exija das pessoas qualidades que elas ainda não têm. Ainda. Assim como nós também, né? Crescer para a vida superior.
Emmanuel diz, convicção de que a sementeira do exemplo é mais duradoura que a plantação do solo da alma, que é a mais duradoura na plantação da alma. O exemplo, né? É o tal do cristianismo primitivo, é o exemplo que vai trazer o evangelho. Não te resignes a hábito das trevas, se desvincule desses hábitos. É um exercício, porque não somos, mas podemos exercitar. Caridade, não somos caridosos, mas podemos exercitar. Ainda para nós, que estamos trazendo para o nosso, que estamos elevando, porque uma virtude, ela nunca vem sozinha. Não tem aquele exemplo lá? Se Jesus abrisse a portinha lá de saída e falasse assim, estou recrutando pessoas para me seguir. Quem vem? Larga tudo e vem. Que nem falou para o pobre rico, né? Muito poucos. E por que a gente não segue Cristo dessa forma? Porque não temos coragem. E coragem aqui igual a experiência. Não temos a experiência, a vivência para seguir o Mestre. E não precisa se julgar, não precisa sofrer por isso. Estamos num aprendizado. Clareia-te por dentro. Então vamos fazer essa transformação, bons pensamentos, bons hábitos, leveza, perdoar-se a si próprio. E que a nossa presença, onde quer que estejamos, irradie o amor, a esperança. Sejamos aquela pessoa que quando adentra a sala, as pessoas se felicitam. Nossa, chega, não tem aquela pessoa que a gente chega, nossa, chegou esse cara, eu gosto demais, me dá aqui um abraço. Vem cá, João, me abraça que eu gosto de você demais. Sejamos essa pessoa. Irradiemos amor, esperança, paz. Sejamos aquele que eleva, que engrandece, que enxerga o melhor das pessoas, que sorri o tempo todo. O tempo todo é muito mais, que estamos prontos para um sorriso. É o mínimo. É o mínimo. Por mais que estamos sofrendo e as nossas sombras nos cobram, nos maltratam, sorríamos. Vamos sorrir para o nosso próximo, vamos abraçá-la, vamos olhar no olho. Olhar no olho. Um pouquinho. A pessoa se sente, nós nos sentimos também abraçados, respeitados. Sejamos o agente da mudança. Caetano Veloso. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo e tempo. Então, essa era a mensagem de hoje, meus amigos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto. Falar de Jesus é muito bom. Falar do Evangelho é muito bom. Mas melhor ainda é quando o Evangelho caminha conosco no dia a dia. Muita paz a todos e até uma próxima. Gostaram, gente? Muito bom, né? É bom a gente ouvir coisas do nosso dia a dia que a gente esquece, né? Aí vem o irmão, relembra tudo isso. E que bom se a gente puder começar a colocar em prática já hoje à noite, né? Já sair daqui com toda essa bagagem. Muito obrigada. Eu agradeço. Bom, nós vamos ouvir a nossa prece final, né? E como hoje está um pouquinho em cima da hora, nós vamos receber o passe coletivo. E olha que beleza, a gente pode exercitar a nossa capacidade de se concentrar, né? De sentir a espiritualidade aqui conosco. Que se a gente entra lá na sala, a gente tem certeza que eles estão lá, né? Mas eles estão aqui também. Então vamos senti-los aqui conosco, vamos receber essa luz, essa paz que eles certamente vão derramar sobre todos nós. Então vamos acerenar os nossos corações.
fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade deste derramamento de luz em nossos corações, o aprendizado que levaremos por séculos e séculos. Na luz do Mestre Jesus, Pai de bondade e misericórdia, que vossas mãos possam derramar sobre cada um de nós o teu amor, a tua luz. Que a partir deste momento, quando estivermos saindo deste ambiente, que possamos estar renovados na paz, renovados na luz, renovados em nossas consciências, e que possamos a cada dia modificarmos cada um dos nossos passos, que sejam passos de amor, passos de luz, amor ao próximo, amor a todos aqueles que nos rodeiam e aqueles que também não temos o conhecimento, mas que nossas preces chegam cheias de amor a cada um desses vossos corações. Gratidão, Mestre, por mais um dia de vida, por mais um dia de reencarnação. E neste momento, onde todos nós estamos ligados com os nossos mentores amigos, cada um, nesse instante, está recebendo o seu passe. Abram os vossos corações, meus irmãos. Sintam-se dignos e merecedores do amor do Cristo, deste derramamento de luz que envolve a cada um dos vossos corações, na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma abençoada semana a todos vocês e vão na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Deixa eu falar tchau pro pessoal do Facebook. Semana que vem. E não esqueçam da nossa festa, tá, gente? Segunda-feira, a partir das 7 da noite. Obrigado.